Olá, tudo bem? Hoje nós iremos apresentar o trabalho de Teoria Geral do Processo, matéria ministrada pelo professor e mestre André Oliveira. Neste trabalho nós iremos abordar os princípios gerais do direito, mais especificadamente 3 princípios que são fundamentais e que são os princípios da razoável duração do processo, o princípio da inafastabilidade e o princípio do juízo natural. Esses princípios gerais do direito, eles são fundamentais porque eles funcionam como diretrizes do processo. Eles permitem uma melhor interpretação e uma melhor aplicação da norma, orientando todo o trâmite processual. Além disso, são eles que nos ajudam a ter uma plena efetividade das normas processuais. E agora nós iremos abordar um pouquinho de cada um desses 3. Bom, o princípio da razoável duração do processo é tido como dispositivo da lei que rege o intervalo de tempo correspondente ao trâmite de um processo, cuidando para que a todo indivíduo seja resguardado o direito de um julgamento célere, sem que haja, no entanto, risco de que, na tentativa de agir com diligência, retirada ou então que se suprimam demais garantias do cidadão em fase de processo. Daí a importância de um ponto de equilíbrio entre os princípios gerais e fundamentais do direito processual. A razoabilidade na duração do processo se faz imprescindível na atividade jurisdicional, ao passo que, a exemplo do contexto brasileiro, observamos uma justiça muitíssimo congestionada, repleta de procedimentos parados ou então que se arrastam por demais no tempo. Se pensarmos que o regime democrático agrega valores como a segurança jurídica, esta somente será alcançada se o Estado a quem se dirige o pleito das partes consegue responder dentro de um prazo razoável. Bom, este princípio aparece em nossa Constituição em alguns pontos, irei destacá-los. No artigo 5º, inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. No Código de Processo Civil, artigo 4º, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Artigo 6º. Todos os indivíduos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. E no artigo 8º, que diz: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, tudo isso leva a crer que a Carta Magna pede para que se obedeça todo o processo legal, não se deixe de lado, não se queime em etapas para que se tenha julgamento célere, né? Então, o que vale é que toda a totalidade dos princípios sejam resguardados. Então, nós chegamos à conclusão de que o princípio da razoável duração do processo ele tem 2 objetivos, sendo eles a eficiência e a celeridade do processo. E a gente pode garantir isso pela cobrança do povo e das instituições ao poder público, primeiramente, quando a gente pede que ele forneça os materiais necessários dentro do prazo dispostos nas normas processuais. E também aos órgãos da justiça para que eles cumpram os prazos e forneçam um serviço de qualidade. Um exemplo da aplicabilidade do princípio da razoável duração do processo ocorre nos mutirões, e um desses mutirões é o mutirão processual penal, em que o objetivo é revisar processos penais e garantir a efetividade, a eficiência e a celeridade desses processos, visando uma revisão das irregularidades penais, das irregularidades de processos, objetificando a justiça em toda a sociedade. Como o nome fala, né, o juiz natural, ele se define pela questão de que um juiz ele seja competente para aquela causa e que seja por uma autoridade colocada lá de acordo com a lei. Então, o juiz natural ele se define pela competência daquela autoridade que irá julgar e ela deverá ser anteriormente fixada em lei. Outra questão que a gente deve mencionar é que esse princípio a gente consegue enxergar ele na nossa própria Constituição.
Na nossa atual Constituição, no artigo 5º, a gente consegue enxergar esse princípio do juiz natural no artigo 5º, inciso 53, em que diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, isso diz muito pela questão da própria definição, que fala que um juiz, ou a autoridade que irá julgar, ela deverá ser fixada por lei, ela deverá ser imparcial. Isso faz com que seja evitado casos de censura, casos de juízos totalitários e casos de perseguição política. Então, essa ideia de juiz natural, ela surgiu um pouquinho longe do Brasil. Foram em terras diferentes da nossa América. Bom, então, a ideia do princípio de juiz natural surgiu na Constituição Inglesa de 1215, em que, no caso, ela previa que o julgamento legítimo de seus pares e para a lei da terra. Então, estava relacionado à questão de propriedade. E nessa institucionalização, dessa questão relacionada à propriedade, a terras, ela também foi implementada na França. Então, ela se originou na França e teve origem na Constituição da Inglaterra. A gente pode ver que teve participação desses dois grandes países. E no artigo 17, da lei francesa dessa época, determinava que a ordem constitucional das jurisdições elas não poderiam ser perturbada e nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais por meio de qualquer comissão, e nem mesmo mediante outras atribuições ou evocações, salvo em casos determinados pela lei. E como é que a gente vai aplicar essa questão que no seu princípio estava ligada à propriedade, estava ligada à posse de terras para o Brasil? Então, no Brasil, em todas as constituições, com exceção da Constituição de 1937, elas previam esse princípio do juiz natural. E o entendimento proíbe a criação de tribunais extraordinários, ou conhecidos também como tribunais de exceção. Mas, Bruna, o que seria esse tribunal de exceção? Então, a proibição do julgamento de exceção, ele se delimita à designação de pessoas específicas para conduzir uma causa. Então, na prática, seria como se tal pessoa escolhesse especificamente aquele juiz para aquela causa. Bom, avançando um pouco mais para a Constituição de 1988, como eu já mencionei no início deste resumo, sobre a definição e o contexto histórico, no seu artigo 5º, como eu falei, que menciona sobre a questão de que ninguém pode ser processado, senão ou mesmo sentenciado, senão pela autoridade competente, também tem o artigo 5º que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos. Então, basicamente, esse foi um resumo do contexto histórico, tanto da sua origem nesses dois grandes países, que foram pioneiros em toda essa questão de desenvolvimento social, até mesmo para atrelar a sociedade com o direito, e também sobre a sua definição. É um conceito muito simples de se lembrar, então, sempre que se for falar de juiz natural, a gente pode lembrar da palavra imparcialidade. Então, o juiz, ele tem que ser imparcial, e ele também tem que ser competente para aquela causa. Então, o juiz que opera na vara da família não vai operar na vara da juventude, e vice-versa. Então, Primeiro no Tribunal de Exceção, em 1936, no Estado Novo, de Getúlio Vargas. Ele criou o Tribunal de Segurança Nacional, que ele foi criado para julgar pessoas que fracassaram tentando fazer um levante comunista em 1935, um ano antes. A gente pode ver que, apesar desse tribunal ter sido criado por lei, a de número 244, em 11 de setembro de 1936, ela é claramente contra o princípio do juízo natural, porque o fato aconteceu um ano antes e foi criado um tribunal para julgar esse fato um ano depois. Ou seja, quando ele aconteceu, as pessoas não poderiam saber que aquilo tinha lei, que aquilo era um crime. Não tinha lei para falar que aquilo era crime. Outro exemplo foram durante a ditadura militar do Brasil, em 1964. Quando foram criada a Comissão Geral de Investigação, a Comissão de Investigações Sumárias, que elas foram feitas ali para investigar, processar, punir os servidores públicos e alguns outros cidadãos considerados subversivos. De acordo com Erivaldo Cavalcante, os inquéritos abertos naquela época, os processos que foram investigados,
né, as investigações feitas e as sentenças dadas só reforçavam a ideia de que os cidadãos eles não eram livres para serem julgados justamente a partir de uma lei previsível. Essa insegurança ela era bastante acentuada na época em que essas comissões, em que esses tribunais de exceções foram criados. Hoje, claramente a gente vê isso como um crime, isso não pode acontecer à luz da nossa Constituição. Isso, na prática, como o princípio do juízo natural foi quebrado. Esse princípio é muito importante, inclusive, para o processo civil, e ele determina que o cidadão ele tem o direito de procurar a proteção jurisdicional do Estado para resolver conflitos sem que haja obstáculos que possam impedir ou dificultar de maneira injustificada o acesso à justiça. Este princípio ele tem o objetivo de fazer que o Estado crie formas de solucionar problemas de ordenamento ultrapassados e que possam burocratizar o sistema. Ou seja, ele é para tornar o livre acesso à justiça muito mais fácil para que todos consigam solicitar a tutela preventiva ou reparatória. Bom, a origem e a sua evolução, ela começa com a Carta Imperial de 1824, que mesclava elementos liberais e absolutistas. Embora tenha alguns direitos individuais sido reconhecidos, como a divisão dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ele ainda tinha traços do absolutismo, como a inviolabilidade do imperador, que ele era o supremo, ele era acima de tudo, e tinha também o poder moderador, que ele regulava todos os outros poderes. Com a transição para uma república em 1889, surgiram diversas constituições que refletiam a influência estrangeira, como a Constituição de 1891, que ela foi fortemente influenciada pela legislação norte-americana e adotou formas presidencialistas e federalistas. O judiciário ele também recebeu mais poderes, incluindo o controle sobre a legislação e a ação executiva. Ao longo do século XX, o país ele testemunhou uma série de mudanças políticas e sociais que foram refletidas na nossa Constituição. Desde a incorporação dos direitos sociais na Constituição de 1834 até a Carta Autoritária durante o Estado Novo em 1937. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, houve a redemocratização e resultou na Constituição de 1946. E nessa Constituição foi restaurada a democracia e fortaleceu também o judiciário, que garantiu, em princípios claros, a inafastabilidade do controle judicial. Durante o regime militar, foram promulgadas constituições totalmente centralizadoras, como a Constituição de 1967, pois nela refletia um período totalmente autoritário e nesse período foi enfraquecido os poderes legislativo e judiciário e nele também minou a inafastabilidade do controle judicial. Por fim, a Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Civil, Constituição Cidadã, ela foi muito importante, pois ela está até hoje, né, na nossa Constituição brasileira. Ela foi o início de uma Constituição totalmente democrática. Ela ampliou os direitos individuais e sociais e destacou a inafastabilidade do controle judicial. E nela também os direitos fundamentais totalmente protegidos. Nesse contexto, foram criados, por exemplo, os juizados especiais. Eles foram criados para julgar pequenas causas no sentido de valor do contrato, valor da causa, na verdade, elas são baixas, consideradas baixo o valor em dinheiro delas. Elas são rápidas, elas são informais e elas são de baixo custo. Essas características fazem com que esses juizados especiais possam garantir o princípio da inafastabilidade, que é justamente de ter ali uma justiça rápida e que essa justiça, esse processo, o judiciário não venha a ser afastado desse processo. Esse é um exemplo de como esse princípio pode ser aplicado na prática.